Muito obrigado, senhor presidente, senhores deputados. Povo brasileiro e povo do Pará. Ontem, a imprensa do estado do Pará noticiava um aumento da energia elétrica. O deputado Inocêncio de Oliveira, que nos colocava entre os estados de maior custo da energia elétrica do Brasil. Lamentavelmente, nós temos lá um custo de R$ 362, passaremos a ter isso, com tributos da ordem de 30,5%. Insuportável. Mas pior do que isso, deputado Inocêncio, o estado do Pará, da energia que é ali produzida só em Tucuruí, consome apenas, não chega a 20% o que consome dentro do estado do Pará. Olha que desgoverno. Desgoverno absoluto. No estado do Pará, nós temos energia para propiciarmos ao Brasil o que lá produzimos em termos de energia elétrica, mas não temos para o consumo local. Um exemplo disto, 2 exemplos ou 3. Por exemplo, nós temos lá em Ulianópolis uma empresa, chama-se Pagrisa, é a única que nós temos, de usina e álcool. Padrão de empresa, padrão de responsabilidade, de seriedade. Durante 7 meses, eles produzem com bagaço de cana a própria energia. Mas durante 5 outros meses, eles não têm opção. Eles têm que optar pelo motor a diesel, e isto a 15 quilômetros da rede elétrica de alta tensão, porque a empresa de distribuição de energia no estado do Pará não tem condições de ofertar a estes, através de uma subestação, a condição de poder trabalhar com energia de Tucuruí. Mas mais do que isso, lá no sul do Pará temos uma plataforma frigorífica pronta há mais de 2 anos, entre Redenção e Santana, em Santa Maria das Barreiras, próximo ao povoado de Casa de Tábuas, que não funciona também, porque não tem energia elétrica para atender. Mas mais do que isso, Santana do Araguaia, até hoje com motor diesel. O interior do estado do Pará, numa avaliação inicial, teria 270 mil residências a serem atendidas com energia elétrica. Agora temos lá 470 mil residências a serem atendidas e não sabemos como é que vamos fazer para que outras subestações possam chegar para atender essa demanda e atender essas residências todas. Eu estive agora recentemente na Eletronorte. Estive lá também com o pessoal da Celpa, a nova empresa que assume, no lugar da rede Celpa, a distribuição da energia elétrica no estado. Nós temos certeza que esse grupo que veio do Nordeste e assumiu a Celpa vão ter realmente condições de melhorar um pouco mais o atendimento ao cidadão na região. Eu tenho um projeto, o deputado Inocêncio de Oliveira, de climatização de salas de aula, colocar ar-condicionado nas salas de aula, que eu apelidei de cuca fresca. Porque com a temperatura exacerbada, altíssima do norte e nordeste, as nossas crianças ficam no sacrifício. Porque comprovadamente estudos científicos mostram que em temperatura superior a 30 graus, a criança começa a perder a capacidade de concentração. Ou seja, ela deixa de aprender. A escola passa a ser um castigo. E as crianças, logicamente, vão preferir não ir à sala de aula, porque aquilo passa a ser um castigo. E, lamentavelmente, em algumas dessas cidades, como lá em Pacajá, na Transamazônica, chegaram já os ar-condicionados há mais de 1 ano e meio. Não podem ser colocados os ar-condicionados na sala de aula, porque não tem energia. Isso com a rede passando por lá. A rede de alta tensão, para levar energia para outros estados do Brasil. Mas não tem para servir ao Pará. Eu nunca vi nada pior. Eu nunca vi nada pior. Aliás, o estado do Pará, ainda bem que só faltam 5 meses para a gente trocar o governador, porque é uma vergonha. É uma vergonha. Não se atenta às dificuldades que o Estado enfrenta, não se atenta às necessidades do cidadão, não se preocupa em atender o cidadão melhor, a burocracia infernal no Estado, não é? É SEMA, criando dificuldades para todo mundo sobreviver. Enfim, nós temos lá todo tipo e toda sorte de desmantelos, de desgoverno.
Mas fica aqui a nossa preocupação. E eu até queria registrar que o Brasil, lamentavelmente, não acordou ainda para uma coisa que é extremamente grave. Nós não temos capacidade de concorrer nem mesmo com o país vizinho. A Argentina, por exemplo, a nossa energia é 6 vezes mais cara que a energia da Argentina. É 3,5 vezes mais cara que a energia do Paraguai. Aqui, do Paraguai. 6 vezes mais do que aqui, da Argentina. Então, o nosso parque industrial fica sem condições de competitividade com esses países cujo insumo, e um dos insumos principais é a energia elétrica, em qualquer parque industrial, pagando a energia aos preços exorbitantes, abusivos aqui praticados. Mas nós estamos aí, nós somos o 8º país com energia mais cara entre 47 outros países do mundo. Nós somos o 8º de baixo para cima, não é? Dos piores. E é essa condição hoje que nós vivemos aqui no Brasil. Mas, senhor presidente, eu vou aproveitar esse tempo que tenho para fazer um pupurri, falar de algumas situações que me deixam tanto preocupado com o Brasil. Nós vimos votado aqui um projeto de lei que regulamenta o parágrafo 3º do artigo 18 para que nós possamos ver criado municípios do Brasil, que há 18 anos não se cria. Após a emenda constitucional número 15, que alterou o parágrafo 3º do artigo 18, impôs que uma lei complementar deveria definir o período de criação do município e também regulamentar a matéria. Foi feito, por 3 vezes fizemos aqui, com a mão do governo, com a participação do governo, esta lei complementar, que, lamentavelmente, 2 vezes foi vetada pelo presidente Lula. E agora, por último, pela presidente Dilma, que, aliás, eu até naquela oportunidade disse, olha, presidente, já estou tirando o quadro da senhora da minha parede. E ao declarar isso, logicamente, eu estou declarando que nela eu não voto. Porque ela não tem sensibilidade nenhuma para com os problemas da nação e do interior deste Brasil. Ela se deixa assessorar porque não tem a mínima capacidade de assessorar de fato, não um presidente da República. E nesta questão a coisa é mais grave. Porque o senhor Manteiga manda uma justificativa dizendo que a criação de mais municípios iria onerar a União. Que não tem nada a ver, olha que cara deslocado do eixo da realidade. Que vergonha, o ministro da Fazenda assinar um documento dizendo isto. Em quem nós vamos acreditar neste país? Pois é, mentira, não é? Mentiu, enganou e a presidente Santos vetou essa lei. Mas mandou, em seguida, semana seguinte, um outro projeto de lei. Semelhante ao primeiro, piorado. Porque a presidente, na verdade, ela não quer criar municípios no Brasil. E, lamentavelmente, o senador Mozarildo recebendo, porque ele era o autor do primeiro projeto que nós aprovamos, a ele foi encaminhado o projeto para que ele pudesse assumi-lo. E ele o fez. Melhorou alguns pontos, mas deixou passar. Foi para o relator também corrigiu uma vírgulazinha e deixou passar, veio para a Câmara. E aqui na Câmara nós tentamos corrigir. Mas só tentamos, não demos conta. Corrigimos um item que, sem este, inclusive o deputado Moreira Mendes, lá de Rondônia, conhecedor do interior desse Brasil, sensível aos problemas, conseguiu nos ajudar e acatou uma sugestão minha no sentido de extrair esta condicionante do texto da lei complementar que inviabilizaria a criação de municípios. Por exemplo, estava exigindo que tivéssemos mais do que a média dos 10% dos municípios em termos de residências na área urbana, no núcleo urbano. E retirado isso, facilitou, porque senão nós teríamos que ter mais ou menos 12 mil habitantes para criar um município no norte, que hoje exige que seja 6. Nesta lei complementar, a exigência era de 6 mil habitantes. Mas mesmo assim, os 6 mil não vale mais, porque precisa de ter
a média deu 1.855 domicílios, que vezes 4, que é a média nossa dada pelo IBGE, vai para 7.420.400 habitantes. Então, nós temos que ter, nos municípios que vamos criar, e até aqui quero me referir a tantos companheiros do Pará que querem ver municípios criados, e está lá o Adilson da Santa Fé, lá de Tucumã, que trabalha para criar não só a Taboca, como Sudoeste, Lindoeste, Ladeira Vermelha, e precisam ser criados, Cruzeiro do Sul, e tantos outros, Mandi, Casa de Tábua, e aí vai por aí adiante, né? Lá na Rio Vermelho, né? Nova Canadá, e assim por diante. São centenas de municípios que precisam ser criados. E aí vem essa parafernália de uma lei que impõe condicionantes que poucos desses municípios vão ter condições de superar. Mas se mudar a presidente, nós vamos fazer uma outra lei mudando isso aqui. E eu acho que nós vamos mudar. Né? Precisa mudar, porque senão está travando o Brasil. O Brasil não cresce mais. Isso aqui é uma vergonha. Nós votamos porque não tinha outra coisa. Tinha que votar alguma coisa, tinha que ter uma lei, pelo menos. Espero que ela não vete, porque foi aprovado pelo Senado, depois de retornar da Câmara, agora, esta semana. Vai a sanção presidencial. Espero que ela não vete essa que ela mesma mandou. Deve ter algum assessor doido por lá que, de repente, vai sugerir a ela de vetar mais uma. E ela não tem juízo, também vai fazer. Mas muito bem. E aí diz, da incorporação, para efeitos dessa lei complementar, considera-se criação e tal. E aí vem as condicionantes dos estudos de viabilidade municipal. Olha só que loucura. Adilson, você deve estar me vendo, presta atenção. Nós vamos ter que fazer o estudo de viabilidade econômica e financeira e deveremos demonstrar estimativa projetada para o exercício e realização do estudo e para os dois exercícios seguintes de receitas de arrecadação própria, considerando apenas os agentes econômicos já instalados, com base na arrecadação de 3 anos anteriores ao da realização do estudo. É brincadeira. Povoado nenhum tem isso. Não tem como conseguir isso. Tem uma companheira ali, lá do Pará, né, lá de Marabá, que deve estar ouvindo isso aqui dando risada, porque quem conhece o interior sabe que é impossível você levantar esses dados de um povoado, como lá no Cruzeiro do Sul, ou como lá no Mandi, né? Não tem como. Depois vem receitas de transferências federais e estaduais com base nas transferências recebidas nos 3 anos anteriores ao da realização do estudo. Não tem jeito de levantar receitas transferidas federais e estaduais, porque não tem registro para povoado ou distrito de transferência de recurso federal. Ridículo. Ridículo. Despesas com pessoal, custeio e investimento, dívidas invencíveis e eventuais restos a pagar que possam vir a ser transferidos do município de origem, com base nas despesas realizadas nos 3 anos anteriores ao da realização do estudo. Está brincando, não conhece o Brasil. Mas olha, depois vem aqui a análise da viabilidade política e administrativa deve-se observar a proporção entre o número de servidores e a população estimada na área territorial dos municípios envolvidos, a partir das seguintes informações. E aí vem mais uma parafernália de exigências incompatíveis com a realidade vivida por todos nós no Brasil. A viabilidade socioambiental tem um rosário de condicionantes. Olha só, por exemplo, diagnóstico da situação de continuidade da mancha de ocupação urbana e dependência funcional entre os núcleos urbanos dos municípios envolvidos. Isso aqui é brincadeira. Levantamento das redes de abastecimento de água e das redes de esgotamento sanitário e de manejo de águas pluviais. Não tem rede pluvial, não tem rede de abastecimento de água. Lógico que não existe nesses povoados. Nossas cidades não têm, quer que no povoado ou no distrito tenha. Então, são coisas como estas, né, que nos deixam assim preocupados. E, para se somar a isso, a essa minha preocupação, eu ouvi há poucos dias, na rádio, estava no meu carro, vindo aqui para a Câmara, antes de ontem, e vi na CBN, né, a Vivi e outros comentaristas políticos falando que criar municípios é onerar a União, o Estado. Eles estão indo na onda colocada aí pelo ministro Mantega, né, e não estudaram. Organização geopolítica tem que ser estudada, tem que ser pensada. Nós queremos que o Brasil pense o que quer
para que nós possamos organizar a nossa sociedade. Nos núcleos habitacionais, onde um aglomerado de casas começa com a primeira e depois a segunda e a terceira e a 10ª e a 1000ª, é um núcleo habitacional que espontaneamente vai agrupando pessoas, porque ali estão mais próximos da sua vontade de crescer, de se estabelecer, de produzir. E assim criam-se as cidades, em todo o mundo foi assim. Não é o Estado fazendo uma cidade, levando para lá gente que talvez para ali não queira ir. Não. É um negócio natural. Natural no processo de ocupação do Estado territorial brasileiro. E isso se deu na França, na Alemanha, em outros países mais antigos que nós, logicamente. E lá entenderam que municípios com 400 pessoas poderia ser uma comuna, como na França, que é metade do tamanho do meu Pará, e tem 15 mil comunas. A Alemanha tem 19 mil unidades municipais. 19 mil. Cabe 4 Alemanhas dentro do Pará. Tem 19 mil. O Brasil tem 5.800 municípios. E aí, pessoal, os comentaristas da CBN, dizem, não, isso é um absurdo, porque não precisa, não pode, não deve. Olha que loucura, não estudam. São comentaristas que eu gosto de ouvir sempre. Agora eu vou tomar mais cuidado, porque às vezes eles falam de matéria que eu não conheço, eu acredito neles. Quando falar de uma matéria que eu conheço um pouco, não conheço muito, mas conheço o suficiente para dizer que eles estão enganados, estão equivocados, não é? E aí eu fico a me preocupar um pouco mais. Eu acho que a gente só deve falar um pouco sobre aquilo que a gente conheça, pelo menos um pouco. E fale só do pouco que você sabe, não fale mais não, não tente inventar, não tente falar, porque às vezes sua opinião pode ser considerada por outro como verdadeira e de repente você está enganando as pessoas. Então a gente tem que estudar um pouco mais para não falar bobagem. E eu vi que na CBN o pessoal de vez em quando extrapola o seu limite e aí tentam fazer uma média com quem eu não sei e aí criticam a criação de novos municípios, que é uma necessidade absoluta num Brasil com a extensão territorial, com as colonizações naturais que se dão. Não faz sentido obstaculizarmos, dificultarmos ou inviabilizarmos a criação de municípios. Assim como a criação de estados. Deputado Inocêncio Oliveira, Vossa Excelência, que está aqui há 10 mandatos, que tem serviços prestados a essa casa, ao Congresso Nacional, ao Brasil, particularmente ao seu Pernambuco, em particular a sua cidade de Serra Talhada, onde com 75 mil habitantes apenas, Vossa Excelência lá conseguiu implantar mais de 36 cursos universitários de nível extraordinário, inclusive faculdade de medicina, de engenharia, de odontologia, direito e tantos outros cursos. Vossa Excelência sai daqui com um abraço fraterno de todos que o conheceram, pela amizade que o senhor conseguiu construir aqui. Eu quero dizer isso como testemunho de 5 mandatos que aqui estou, há 20 anos convivendo com Vossa Excelência. Sempre gentil, cortês, educado e companheiro das lutas legítimas que nós todos travamos nessa região. E Vossa Excelência foi um companheiro querido quando aqui coloquei a questão da criação do Estado de Carajás. Vossa Excelência advogava a criação do Estado como se fosse eu, porque Vossa Excelência entendia a necessidade de fazermos uma revisão geopolítica neste país que pudesse criar o Estado do Carajás e fazer com que aquela população pudesse ser autora dos seus direitos, né, de poder caminhar com os próprios passos. Não vou abdicar deste sonho. Já apresentei um projeto de emenda constitucional que visa colocar um parágrafo a esse artigo 18, que diga que só vota na criação de Estado a população diretamente interessada. População da área emancipanda, para que o Supremo não venha inverter a vontade do legislador, que já em 88 assim se pronunciou. Queria ele criar, que fosse ouvida apenas a população da área emancipanda, da área ser desmembrada. O Supremo mudou de opinião, depois de já ter até dado um parecer, não é, de que população da área diretamente interessada era a população da área emancipanda. No caso do Carajás, mudou de opinião. O governador visitou umas 5 ou 6 vezes, né, o Supremo Tribunal
e conseguiu mudar essa opinião. Não sei por quê, não sei qual a magia, não é? Esse atual governador lá que nós vamos tirar agora, que não dá para ficar mais. Ele contraria os interesses do Brasil como um todo e do Estado do Pará em particular. Mas, o que quero mais dizer é que nós haveremos de continuar a nossa luta. E a minha emenda constitucional já foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, onde 72 deputados existem, só 2 votaram contra. Em votação nominal. Só 2, deputado Edinho Bessa, votaram contra na CCJ para a tramitação dessa emenda constitucional que vincula a população. E Vossa Excelência votou conosco naquele primeiro momento, não é verdade? Aliás, a Casa, por unanimidade, o fez, com exceção de alguns que se ausentaram para não votar. Mas, muito bem, nós vamos voltar a isso. Já criamos a comissão especial, já foram indicados os nomes, e logo após a eleição, porque agora não temos quórum para funcionar nenhuma comissão, nós vamos instalar essa comissão e ainda este ano votarmos na comissão especial esse texto constitucional que garante que só vote a população diretamente interessada e vamos criar o nosso estado do Carajás e Tapajós. São necessários para que nós possamos ter ali uma Amazônia integrada, né, com gestão pública eficiente, localizada em cada ponto regionalizado do Pará, com aquela dimensão territorial extraordinária, e que o povo do Estado do Pará, esse povo mãe, do Estado mãe, possa viver melhor, possa ter um governante que realmente atenda às suas demandas e necessidades, porque o Pará vive numa pobreza, deputado, o senhor que vem lá do Sudeste, do Sul deste país, não é? Que convive já com uma situação muito melhor de vida, de qualidade de vida, conheça um pouco o Pará. Vai para Belém do Pará. Vê a situação que vive o nosso povo, a metade da população vive com menos de um salário mínimo. A metade da população vive com menos de um salário mínimo. A situação precária é precaríssima. E agora temos lá um prefeito em Belém do Pará, que era nosso colega aqui, que pensamos que pudesse ser bom, não está fazendo coisa nenhuma. Não está fazendo nada. Uma vergonha. Lixo por todo lugar, esgoto correndo nos meios fios, nas sarjetas ali. O senhor calcula, deputado Betinho, isso é Belém do Pará, uma baita de uma cidade, com as mangueiras frondosas, onde tem a maior festa religiosa deste país, que é o Círio de Nazaré, e ainda convivendo com situação do século passado, mas do século passado, do início do século passado. Bom, nós haveremos de fazer a revolução. Nós precisamos de homens do governo do Estado do Pará que tenham coragem, jovem, corajoso, competente, determinados, que venham a fazer a transformação daquele Estado. Tem um potencial extraordinário. Mas nós não podemos ser cúmplices, deputado Edinho Bessa, do esgotamento das riquezas naturais do Pará. Seja na energia, que sai mais de... nós não consumimos 20% do que produzimos de energia elétrica. E falta energia para as nossas indústrias, já instaladas e que não têm energia. Portanto, nenhuma outra vai se instalar, mas não tem energia disponível para que eles possam funcionar. É uma vergonha. É mais do que isso. A Vale do Rio Doce, o ano passado, o deputado Edinho Bessa retirou do Pará 120 milhões de toneladas de minério de ferro. 120 milhões de toneladas. Está dobrando, duplicando a ferrovia agora. Para o ano que vem, começaram a tirar 230 milhões de toneladas de minério de ferro. Eu era deputado de primeiro mandato aqui na casa, aliás, deputado estadual. Fui visitar a Vale do Rio Doce e lá numa palestra dizendo nós temos minério de ferro para 400 anos. 2 anos atrás, um palestrante da Vale do Rio Doce, nós temos minério de ferro aqui para 140 anos. Eu pensei, mas como? Só passaram 15 anos e agora já tirou tantos anos assim? É que eles começaram com 40 milhões de toneladas, já estão nas 120 milhões de toneladas, vão para 250 milhões de toneladas, e nós vamos ficar com o buraco e a miséria, e lá tem prometido a ALPA, Aços Laminares do Pará, em Marabá, para ser instalada uma siderúrgica que possa oferecer a outras tantas indústrias a condição de lá se instalarem para produzir linha branca, ou para autopeças, ou para montadoras, e não acontece. E o governo nisso, e o governo do Estado também, que não grita, não briga, não defende os interesses do Estado. Vamos ficar com buraco e a miséria se não verticalizarmos a produção. E sabe quanto vai consumir de minério de ferro essa grande siderúrgica que a Vale já deveria ter iniciado a construção? 1%. Então nós não queremos só uma ALPA, não. Nós queremos que toda aquela região de Marabá, Curionópolis, Eldorado, Paraupebas e Tupiranga,
Canaã dos Carajás seja povoado de indústrias que transformem este país, para que a gente pare de ser este paizinho colônia, sem vergonha, que muita gente se vangloria porque eu sou brasileiro, como se o Brasil fosse um país grande que desse ao seu povo o conforto de não morrer na fila dos hospitais. Somos exportadores de commodities, exportando a nossa riqueza para outros países e importando, inclusive, até trilho para as nossas ferrovias vindo da China, que já se fabrica no mundo há 130 anos, cuja tecnologia não tem ninguém para descobrir coisa nenhuma, já está pronto. Vamos ficar com buraco e a miséria. Se nós não tivermos governantes, como pretendemos agora colocar no Pará, e neste país, quiserem um pouco mais do Brasil, que seja mais nacionalista, que comungue conosco o sentimento nacional, de primeiro cuidarmos do nosso povo e da nossa gente. E aí, senhor presidente, eu tenho mais uns minutos de liderança que eu queria que acrescentasse ao meu tempo para poder concluir meu raciocínio. Para dizer ao senhor que agora nós traçamos lá com o nosso candidato a governador um planejamento, um pensar diferente, um pensar grande, um pensar em que a produção de soja que já inicia e que já cresce rapidamente no sul do estado do Pará, possa encontrar também um campo propício para que indústrias transformadoras ali se instalem e possam essas indústrias ali se instalando não exportarmos o grão, mas exportarmos a consequência do grão, que é o porco, a carne do porco, do frango, não é, do bovino, como lá em Santa Catarina já fazem. O senhor é produtor disso e estimulador dessa condicionante, não é? Que nós deixemos de ser apenas produtores de commodities, de grãos, assim como de ferro in natura, de níquel, de cobre. A riqueza nossa lá é formidável, mas é uma riqueza que não é nossa, é do Brasil. Daqui a 100, 200 anos, as gerações futuras não terão mais isto. Então não é possível que nós não tenhamos uma política de nação, uma política de país. Não politiquinha de 4 anos, de cada governo que entra faz um projetinho de governo, um plano de governo de 4 anos. Nós temos que pensar em Brasil, pensar grande, pensar para frente. Nós precisamos ter gente que tenha a capacidade de moldar esse desenvolvimento para gerações futuras. E não permitir que escolhemos a nossa produção desta forma, esvaziando o Brasil das riquezas naturais que temos, permitindo a outros países que possam lá produzir, gerar emprego, agregar valores, agregar tecnologia, conhecimento, ciência e devolver isso aqui a preços de ouro. Então, senhor presidente, esse é um dos registros mais que eu quero dizer. Continuo indignado, faço política por indignação. Não aceito viver num país vendo gente morrendo nas filas dos hospitais, como vemos hoje, e não me indignar com isso. Quero ser solidário sempre, a todos, que de uma forma ou de outra têm direito de uma vida digna e que essa vida digna não lhes chega. Quero ser companheiro de todos que sonham com um Brasil diferente, um Brasil que realmente sirva a todos nós brasileiros, que tenham todos a oportunidade de uma universidade, que tenham todos a oportunidade de ter uma escola digna, onde possam aprender de fato as primeiras letras e destas se transformar num doutor, de dessas se transformar num cidadão que realmente possa fazer a opção da profissão que deseja, sem o constrangimento de ter que fazer uma terceira opção, porque não tem o conhecimento necessário para exercer a sua primeira opção. Mas, senhor presidente, não sei quantos minutos me restam, porque aqui não temos o relógio de controle. 1 minuto, só para encerrar. Presidente, eu tirei agora da minha conta, acho que mostrei para Vossa Excelência, não é? Aqui só para lembrar. O povo brasileiro sabe quanto é que paga de juros da taxa de cheque especial? 196,78%, 196,78% foi a taxa de juros do cheque especial que eu paguei no mês de julho. 196%. Sabe o que é isso? Assalto ao bolso do cidadão. Eu ainda tenho aqui um salário que não consigo de pagar, porque eu usei pouco até, né? Mas calcule o cidadão que precisa para consertar a perna do filho que quebrou, que o hospital público não atende, tem que pagar particular. E precisou do cheque especial. 196%. É um assalto, é crime de usura. E o governo é cúmplice, porque foi Banco do Brasil. Na Caixa Econômica não é diferente, é assalto. Esse cartão de crédito, não, senhora, a senhora está aqui,
não é? Não usa cartão de crédito, a não ser que você tenha o dinheirinho já para pagar no final do mês. Senão, vai pagar essa taxa. Absurda. Isso é roubo, isso é assalto, é crime de usura, que nos Estados Unidos já se pune há mais de 100 anos. E aqui a competência de regular os juros é do Banco Central, do Conselho Monetário Nacional especificamente. Não fazem, por cumplicidade com o sistema financeiro nacional, que assalta o bolso do cidadão todo dia. E este governo é cúmplice por omissão, por negligência, por preguiça, por incompetência, por tudo que queiram qualificá-lo. Mas não é um país que se respeita, não é um governo que se dá o respeito, porque não cuida do cidadão e permite que o sistema financeiro continue a sangrar o povo brasileiro. Sabe quanto pagamos de juro, deputado Edinho, no ano passado? Juro da dívida interna. 250 bilhões de reais. Olha que loucura. Sabe o que são 250 bilhões? Falando isso para o povo brasileiro, esse cara de número ele gosta muito de falar, mas fala por... Não, são dados oficiais do governo. Agora, 250 bi, pouca gente sabe o que vale. Fazendo a continha rápida, encerro em 1 minuto e vou presidir para que Vossa Excelência, que eu possa ouvi-lo com muita honra. Só fazendo a conta rápida, meu presidente, 250 bi, nós temos 50 mil quilômetros de rodovias federais no Brasil asfaltadas. Dá para asfaltar com 1 milhão, que é caro, por quilômetro, 1 milhão por quilômetro. Dá para fazer, asfaltar os 50 mil quilômetros, gastamos 50 bi. Temos 17 mil quilômetros de ferrovias a 3 milhões, que é caro, gasto mais 50 bi, 100 bi. Com mais 50 bi, eu construo todas as universidades federais e hospitais universitários do Brasil, com mais 50 bi. Gastei 150 bi. Portos e aeroportos, nós construiríamos todos com 50 bi, todos. Portos e aeroportos do Brasil, com mais 50 bilhões, construiríamos. 200 bi. Sobra dinheiro para fazer mais o que precisa fazer? Me lembro mais alguma coisa. Casa popular? Vamos construir 1 milhão de casas popular, a 50 mil, com a infraestrutura, com água, esgoto, saneamento, tudo, direitinho, 50 mil reais por unidade faz. Gastei os 250 bi. Isso por ano. Dá para fazer um Brasil por ano. Olha, é brincadeira. É brincadeira. Pagamos os juros mais caros do mundo. A presidente chegou a baixar os juros, mas de repente não aguentou pressão, cedeu, já foi para a Selic para 11%. Chegou a 7,25% com a inflação de 6%, é um juro mais ou menos civilizado. O Japão gira com juro negativo. Estados Unidos com 0,5% de juro real. Nosso juro real aqui dá 5%. É loucura. Então, deputado Edinho Bessa, desse jeito o Brasil não vai. Mas nós vamos mudar. Faltam poucos dias. Se Deus quiser, nós vamos mudar. Dia 5 de outubro, o povo brasileiro está atento, não é? E preocupado com esse Brasil, dos seus rumos desse Brasil. Criminalidade não se fala. Aliás, olha, se me desse tempo para falar, eu acho que eu ia falar 24 horas dos desmantelos, não é? Eles começam a contar vantagem. Eu estou com vontade de falar hoje, né, deputado? Presidente. Eles começam a contar vantagem do Bolsa Família. Sabe quem é que colocou o Bolsa Família? Cristóvão Buarque, nosso companheiro do PDT, que depois transformou-se em Bolsa Família. Foi o Bolsa Escola, aqui em Brasília, Cristóvão Buarque que implantou, depois foi o Bolsa Família, no governo ainda de Fernando Henrique, e ampliado, porque tinha Bolsa Vale Gás, vale isso, vale aquilo, e fizeram um bolsão. Nenhum governo, aliás, teve um senador, que chama-se Aécio Neves, que até propôs um projeto de lei para incluir, né, como obrigatória a Bolsa para quem tem renda inferior a meio salário mínimo. Não é? Perfeito? E nenhum governo vai tirar isso, lógico que não. Mas eles já falam isso como se fossem eles. É brincadeira, né? A luz do campo já vem lá de trás. Antes era a luz do campo, do Fernando Henrique, agora é a luz para todos, eles acham que é deles. Esse pessoal precisa criar juízo, né? Precisa criar juízo. Mas, o deputado Edinho Bessa, é um prazer estar aqui nessa casa para ouvi-lo. Muito obrigado pela oportunidade e até a próxima. Parabéns, deputado Giovanni Queiroz, pelo pronunciamento. Solicito que assuma a presidência, que este deputado irá usar a tribuna nessa oportunidade. Quero conceder a palavra ao nobre deputado Edinho Bessa, que falará inicialmente pela liderança, com um tempo de 9 minutos.
Senhor